uma cidade de talentos. E no quadro Nossa Gente de hoje, vamos conhecer a história do Amaury Branco. Ele que é um autor que mistura poesia, fantasia, ficção e até mesmo terror. Amaury, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar mostrando um pouco da minha arte, do meu talento e um pouco mais sobre como é ser autor aqui em Mococa, numa cidade pequena. Bom, Amaury, você é mais conhecido como Coriano. Sim. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de onde que vem aí esse nome. Então, esse apelido ele surgiu muito ao acaso. Foi através de uma festinha que a gente estava com uns amigos, assim, e o cunhado desse amigo meu ficava olhando para mim e ele ficava assim, não sei, você tem uma descendência diferente, você não é brasileiro, né? Eu falei, não, eu sou uma mistura. Ele falou, não, eu acho que você é colombiano. Aí, não, eu acho que você é argentino. E foi indo, eles foram tentando adivinhar, até que chegaram e falaram, não, certeza, agora você é coreano. E acabou que todo mundo começou a me chamar de coreano. Começou coreano aqui, coreano lá, coreano aqui. E eu acabei adotando esse apelido, porque apelido a gente não escolhe, a gente recebe. Eu acabei adotando para mim e comecei a usar como pseudônimo. Porque como muita gente me conhecia como coreano, eu comecei a assinar como coreano. E assim ficou, só mudei a grafia do coreano para poder ficar mais diferente, para ficar meio artístico. E ficou coreano aqui, coreano lá. Então tudo que eu vou fazer mais ao cunho poético, eu assino como coreano. Ficou. É sua marca. É minha marca hoje em dia. Hoje em dia é. No começo eu não gostava muito. Mas aí depois eu fui acostumando. Eu vi que, deixa. Já abracei, agora faz parte de mim. Então ficou assim, coreano. Hoje eu assino como coreano. Olha, e de onde surgiu a sua paixão aí pela escrita, hein? Então, é uma história engraçada, porque ela começou como válvula de escape, né? 14 anos, 13 por ali. É aquela fase da adolescência, aquele turbilhão de sentimento, de pensamentos, de cheio de hormônios. Então a gente fica meio sem saber como lidar com tudo isso. E eu encontrei na poesia e nas crônicas uma forma de expelir todo esse sentimento que eu sentia, tudo aquilo que estava retraído dentro de mim, aquela melancolia, aquele turbilhão todo. E eu comecei a escrever poesia para expelir, que eu não sabia outra forma de me expressar. Como eu sempre fui meio tímido, muito para dentro, eu falei, cara, eu vou escrever. E eu comecei a escrever e comecei a mostrar para alguns amigos assim mais próximos que eu tinha medo do julgamento. Antigamente aquele negócio de homem escrever poesia era uma visão meio errática, que era, você escreve poesia, você não é tão homem, você é feminado e tudo mais. Só que aí eu comecei a escrever, eu comecei a pegar gosto e fui continuando. Quando eu me dei conta, eu já era praticamente um poeta. Assim, e eu acabei pegando gosto e comecei a continuar, né? E os outros gêneros, como que foi essa adaptação? Foi através do meu irmão. Foi inspiração direto dele, do meu irmão mais velho. Ele faleceu já recentemente, em 2021. Só que quando a gente era mais novo, a gente fazia maratona de filme de terror. E ele sempre punha os filmes de terror, só que ele ia dormir. E eu ficava, porque eu era molequinho, eu era criança. Eu tinha medo de levantar, apagar a televisão, então eu ficava ali, paralisado, assistindo. E eu fui pegando gosto, eu fui gostando de terror. Eu comecei a aflorar isso dentro de mim. E eu falei, cara, só assistir filme, só ler, já não estava mais dando conta. Eu queria imaginar meu próprio mundo de terror, meu próprio mundo obscuro dessa parte. Então eu comecei a escrever, eu comecei a arriscar contos. Eu falei, vou escrever um continho curto, ver como é que vai ser. E eu comecei a escrever contos assim, de forma, mais como hobby. Eu escrevia, aí ia lá, mostrava para um amigo meu que também gostava dessa parte de terror, mostrava para alguns amigos. E eles falavam, não, isso daqui tá muito bom, continua. E eles foram me incentivando, e eu fui dando asas à imaginação, fui escrevendo, fui continuando, até eu virar um contista. Porque hoje em dia eu me considero um contista de terror. Então foi desse jeito que surgiu, foi através do meu irmão mais velho, na verdade. Ele que inseriu essa paixão que eu tenho pelo terror hoje em dia. E o romance? O romance é que pode não parecer que está tão interligado o terror com o romance dentro de uma pessoa, mas eu sempre fui uma pessoa mais sentimental, uma pessoa mais sensível. Então eu sempre fui mais do lado romântico.
Isso está muito ligado com a poesia em si, né? Porque a poesia em si é sentimento puro. Então, uma coisa ligada à outra, eu sempre fui mais romântico, então juntou uma coisa com a outra, juntou o útil ao agradável. Foi daí que surgiu. Entendi. Você lembra o primeiro texto que você escreveu, que você falou assim, nossa, esse está muito bom? Eu acho que foi o que eu mandei para... Foi uma poesia, na verdade, foi o que eu mandei para um concurso cultural. Ele passou pela fase regional e tudo mais. E não foi nem eu que achei ele bom, na verdade, porque eu tenho um sério problema de ser muito autocrítico. Para mim, aquilo nunca vai estar bom o suficiente. É um estado assim, de perfeccionismo que eu tenho comigo mesmo. Só que assim, eu estava recebendo muito feedback positivo sobre ele. E aquele incentivo. Aí eu comecei a ver com outros olhos. Eu comecei a analisar bem, mandei para o concurso. Quando eu vi que ele passou pela fase regional, eu falei, tá, realmente ele é muito bom, porque eu lendo e outras pessoas lendo, elas sentiam uma coisa profunda, algo tão forte a ponto de fazer a pessoa chorar. Então eu vi que ali foi onde onde começou o meu primeiro texto que eu realmente considerei estar realmente bom. E como que nasce a ideia? Eu acho que assim, o pessoal tem essa dúvida, porque é uma dúvida minha. Como que nasce a ideia de um conto? Do dia a dia. Do dia a dia. Do dia a dia, eu uso do dia a dia. Pode ser uma frase que eu leio, assim, solta em algum lugar. Pode ser uma situação, igual hoje mesmo que aconteceu, que eu tive que subir no meu escritório lá onde eu trabalho para ir pegar uns cartãozinhos. E tava aquele ambiente meio soturno, aquele negócio meio obscuro. Aí, para quem já tem imaginação mais fluida, igual eu sempre tive, já é um pontapé. Ele surge do dia a dia, praticamente. É do cotidiano, de uma frase que você lê, de uma situação que você está vivenciando, mesmo que não seja verídica, você dá asa pro lúdico. E dali que surge. Aí, daí para frente, ficar martelando aquilo na cabeça. Porque aquilo fica remoendo dentro da gente, e se a gente não pôr para fora, parece que a gente não fica em paz. Então, é daí que surge. Aí tá aquilo lá batendo na minha cabeça, eu vou e escrevo. Você é do tipo que anota todas as ideias? Hoje com o celular ficou melhor isso. Quando não tinha tanto acesso ao celular, porque pode não parecer meus outros anos 90. Eu não comecei com a tecnologia inclusa ali na minha vida, eu comecei com caneta e papel. Então, antigamente eu parava na rua, tirava uma caneta, papel, um pedacinho de alguma coisa e escrevia. Tanto que a minha primeira obra que eu tinha começado a desenvolver, um romance mesmo em si, né, o gênero de romance, ele acabou se perdendo porque eu anotei tudo em papel e não sei onde foi parar. Entendi. Hoje com o celular ficou mais fácil, eu tenho o costume de abrir o bloco de nota do celular e anoto tudo ali, para não perder. Você já teve medo de alguma coisa que você criou, principalmente aí no terror, na parte de ficção? Já. Já? Já não queria admitir, mas eu já cheguei a sonhar, ter pesadelos. Então, tem vezes que eu estou escrevendo que eu tenho que parar, porque me bate um arrepio na espinha quando eu estou escrevendo. Principalmente, eu uso mais a madrugada para escrever, que é onde eu me sinto mais ativo, assim, artisticamente. Mas eu já cheguei a sentir medo, arrepio. Eu tive que parar, porque eu senti um mal-estar ali escrevendo. Não que seja ruim esse mal-estar, mas assim, é um medo que existe, né? A gente tem que estar muito imerso nas histórias. Então, eu já senti medo de personagem que eu criei, já tive pesadelos com o personagem que eu criei. E eu acho que isso é natural. Quando acontece isso, aí você para e pensa que a sua história é impactante mesmo. Aí, sim. Aí que eu vejo, falar, se tá me dando medo, se tá dando medo no autor, então quer dizer que pra pessoa, pro leitor, vai ter o mesmo impacto. É verdade. Eu espero, pelo menos, que tenha, né? E a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, que você começou lá para os 14 anos. Sim, por aí. E como que foi esse processo de se tornar um contista, um autor? Cara, foi estranho. Porque, assim, eu não aceitava muito bem que eu era escritor. Eu tinha um certo um pré-julgamento comigo mesmo. Que eu não me sentia bom o suficiente. Eu não falei, não sou. Quem que sou eu perto de Machado de Assis? Quem sou eu perto de Stephen King? Eu tinha esse certo preconceito comigo mesmo. Então, foi, assim, uma fase de amadurecimento.
Eu tive que amadurecer essa ideia conforme eu ia trabalhando os textos, as poesias, os contos, as crônicas. Então foi uma fase de amadurecimento, até chegar onde eu cheguei hoje em dia. E a sua mãe, ela é professora. Sim. Não é de português, mas é de matemática, né? Como que era esse cuidado com você, essas orientações que ela dava? Então, é engraçado que eu acho que eu comecei na língua portuguesa por causa da minha mãe. Porque, por ela ser professora de matemática, a gente cria uma aversão à matéria que a mãe dá aula. Porque a situação, né? Tá com a mãe é sempre rigorosa, a mãe tá ali para puxar a orelha e tudo. A gente pega ali um rancinho do que da parte de matemática. E eu nunca gostei muito da área de exato, eu nunca dominei. Então, a minha mãe me inspirava muito dessa forma acadêmica. Ela sempre gostou que eu estudasse, ela me incentivava. Tanto que eu comecei o curso de História, licenciatura em História, por causa dela. Foi uma inspiração e foi uma sugestão que ela foi me amadurecendo em mim. Então, eu acredito que ela sempre me inspirou, de certa forma, de forma direta e de forma indireta também. E a faculdade que você citou agora é de História, né? Ela te influencia na escrita de alguma forma? Da escrita? Isso. Não, porque na verdade ela não domina tanto nessa área mais da língua portuguesa. Ela é meio insegura nessa parte porque ela domina muito a exata, então ela acaba não tendo tanto esse contato direto. Mas ela gosta de que eu mostre os textos para ela, de que eu mostro o que eu estou desenvolvendo no curso de História. Ela mostra interesse. Entendi. Por mais que ela não consiga entender na sua plenitude, ela mostra ali o interesse, a empolgação, o amor dela pelo que eu estou fazendo, né? Que, de certo modo, é o orgulho que ela sente. E a família, no geral, o que acha de você na sua profissão? No começo, eles achavam que eu era louco. Porque, assim, você escreve terror, ou você é louco, ou, assim, perdoa a palavra, ou você é do capeta. Que é sempre assim, é dos 2,80. Ou você é louco, ou você é do capeta. Então, no começo, eles tinham meio uma repulsinha, um negócio por escrever terror. Porque minha família sempre foi muito religiosa. Meu pai evangélico, minha mãe católica, meu irmão mais novo evangélico, então eles não têm esse costume de abraçar tanto essa escrita do gênero de terror quanto eu tenho. Né? Porque eles acham que é algo soturno, algo obscuro, mas não é. Na verdade, é algo natural. O medo, o terror faz parte do sentimento humano, tanto quanto o amor e o orgulho. Mas depois que eles viram que era isso que eu gostava, isso que eu tinha como paixão e que eu mandava bem nisso, eles começaram a aceitar melhor. Entendi. Hoje minha mãe tem orgulho, ela mostra pra todo mundo, mesmo eu não gostando que ela saia expondo, assim, porque eu sou muito introvertido, então eu fico meio com receio dela sair mostrando, mas é mãe, né? Ela vai fazer, não adianta. É verdade, mãe é mãe. E obras, Amaury, tem alguma aí que te dá mais orgulho? Eu sei que são várias, né, para pensar agora, mas tem alguma aí? Assim, a que eu tive mais orgulho foi essa primeira que eu organizei na editora que eu trabalhei, né? Que eu fiquei por 3 anos lá. Até hoje eu vejo ela como uma segunda família minha, essa editora Ibis. E como essa foi a minha primeira obra, que eles me deram a oportunidade de estar mostrando de forma profissional o que eu sabia fazer, eu acredito que essa seja meu maior orgulho no momento. Porque assim, eu tenho uma obra autoral, que eu ainda estou terminando, ela está me dando orgulho em escrita, e conforme eu estou escrevendo, ela ainda não está pronta, mas está assim, na fase final, mas assim, por enquanto, esse está sendo meu maior orgulho até hoje, que foi a minha primeira obra, foi onde eu mostrei que eu tinha capacidade na literatura. Entendi. E o processo criativo? Porque nesse livro você fez tudo, um pouco de tudo. Pouco de tudo, só a diagramação que não, porque lá tinha o diagramador, né, que organiza tudo certinho. Mas de resto eu fiz tudo, eu idealizei a capa, eu idealizei como é que ia ser a cor, os textos, a temática do texto, que esse daqui foi para o Dia dos Namorados, né? Então, praticamente foi tudo eu que organizei. E é aquilo, vai muito da criatividade. Você tem que trabalhar muito a criatividade para poder criar alguma coisa interessante que vá ser atrativo para a venda, que vai ser atrativo para o leitor, para os próprios autores que estão trabalhando aqui dentro, tem que ser atrativo para eles se sentirem orgulhosos de estar pertencendo à obra. Então, vai mais da criatividade. E o lockdown?
Faleceu esse, Lockdown. Esse foi engraçado, porque assim, era para ir para um concurso em Portugal. Que eu, assim, eu achei um acaso, tava o edital, foi na época da pandemia, o lockdown a gente viveu ele em vida, a gente sabe como é que a gente presenciou isso, de estar preso dentro de casa, de não poder abrir o comércio, não poder abrir escolas e tudo mais. E falava de lockdown aqui, lockdown lá, era o assunto do momento. E, convenientemente, abriu esse edital dessa editora em Portugal, que eles aceitavam brasileiros e pessoas de Portugal. Eu falei, eu vou arriscar. Eu ainda não tinha começado a entrar na editora, era tudo muito novo. Aí eu comecei a desenvolver esse conto. A temática dele era explicar, assim, num conto, a vivência do Covid-19. Podia ser fictício ou podia ser um relato, assim, verídico. Eu fui mais pro fictício, só que eu acabei indo muito pro fantasioso. O meu lado de terror, meu lado mais lúdico, ele deu mais vazão. E eu achei que não ficou adapto ao que eles estavam pedindo. Então eu engavetei. Foi quando ele ficou engavetado por um ano que eu conheci a Ibis. Porque eu acabei encontrando um edital deles numa propaganda que eles colocaram no Instagram e impulsionaram aquela propaganda. Eu acabei encontrando, eu falei, eles estão aceitando edital para autor que quer publicar sua primeira obra, autoral. Aí eu resolvi mandar. Eu falei, eu ia mandar para o conto, ia ficar parado, engavetado aqui, eu falei, vou mandar para eles. Eles analisaram, aceitaram, falaram que ficou muito bom, só que eu fiquei com receio ainda de continuar. Porque eu queria que minha primeira obra publicada fosse, assim, um romance propriamente dito, né? Que é um romance, um livro mesmo, de história, com bastante páginas e tudo mais. E ele tinha só 36 páginas. Ele era curto demais para ser um romance e grande demais para ser uma crônica. Ele era um conto, e não era um conto que eles estavam querendo um livro mesmo em si. Aí eles falaram, você não vai continuar então com esse, então, mas a gente está com outro edital. A gente está com um edital exatamente para conto. Se você quiser mandar, e pode engavetar esse que a gente publica numa ocasião futura. E foi assim. Ele acabou que está engavetado até hoje. Mas futuramente, Mas ele vai sair um dia. Eu só preciso de uma oportunidade, de uma revisão. Ele é bom, só que eu quero que ele tenha uma oportunidade assim que seja específico para ele. Mas já está pronto. Está pronto e está guardadinho até hoje no computador. Logo mais sai então, né, Mauri? Eu espero. Queria falar também dos Brinquedos Malditos. Como que foi o convite para você participar aí da antologia? Foi, e tá interligado com o lockdown. Que o edital que eu disse que eles abriram, que me convidaram praticamente a participar, era esse, Brinquedos Malditos. Tanto que foi a minha primeira obra que eu participei de forma assim, profissional dentro de uma editora. Por isso que eu tenho tanto carinho por esse livro. Tanto que eu mantive ele até em plastificado aqui e tudo mais. Foi através do lockdown. Eles me mandaram, a gente tá com esse edital aberto, você não quer participar e tudo mais. Aí na falta de eu mandei logo 3 contos. Eu desenvolvi na hora, assim, ao longo de... O edital ficou ativo por 3 meses. Eu desenvolvi ali ao longo de 1 mês, 2, eu fiz 3 contos e enviei. E esperei para ver se eu ia ser aceito. Eu não tinha expectativa de ser aceito logo de cara, porque essa área literária é assim, a gente não pode ficar trabalhando com expectativa, porque é rigoroso. Mas assim, eu mandei e falei, vou ficar sem expectativa baixa. Aí acabou que eles me contactaram assim, 1 mês depois, né, antes do fim do encerramento da edital. Falaram, os teus 3 contos foram aceitos, vai participar com a gente. Aí, nossa, a euforia foi a 1000. Era a minha primeira obra sendo publicada de forma profissional. E foi o primeiro? Esse foi o primeiro, de forma profissional, assim, que não era por hobby, só por escrever. Que foi realmente pensado em mandar para uma editora. Entendi. Então ele já é o seu xodozinho. Esse é, ele fica em um lugar especial no meu coração. E das 19 antologias às quais você participou, né? Qual foi a mais desafiadora, Maurício? A mais desafiadora, eu acho que foi a de romance. De romance. A de romance foi a experiência de rua. Eu não tinha contato nenhum com esse lado mais realista, igual eu disse, com essa
parte mais verídica porque não era do meu hobby escrever essas coisas, sabe? Não era do... Então era a gente acaba fazendo uma amizade dentro da editora. E lá tinha diversos, assim, idealizadores de antologia. E ela ficava com essa parte do romance. E ela me convidou. Eu era o autor convidado. Então eu me senti obrigado a pelo menos tentar. Eu fui convidado. Só que assim, foi muito desafiador porque não era algo do meu gênero que eu estava acostumado a escrever. Era toda uma situação mais vivenciável, mais situação de rua, situação de perigo, de tráfico. Então eu acho que esse para mim foi o mais desafiador. Eu gostei bastante, mas foi bem desafiador. Entendi. Quando é algo assim, fora da sua rotina, né? Quase todos, vamos falar assim. Como que é o seu processo criativo? Você procura conversar com pessoas, procura pesquisar? Como que funciona? Geralmente eu pesquiso bastante. Mais do que eu converso até. Eu tenho a parte do diálogo com as pessoas, com outros autores, com amigos e tudo mais, mas eu tento focar assim, bastante também na pesquisa. Para eu poder ter uma base muito forte antes de escrever. Então fica lá pesquisa e diálogos com outros autores, assim, de outras editoras, autores independentes que ainda não publicaram. Então eu tenho essa relação. Entendi. E hoje, o que ser escritor representa aí para você? Cara, eu acho que representa uma parte de mim. Eu não consigo mais separar o Amaury do não escritor. Ele virou uma parte minha. A gente pode tentar se desvincular disso, mas não consigo. Não dá. Eu acho que isso é para todo autor, para todo escritor. É uma parte que ela vira uma segunda parte tua. Como que foi entrar aí no mercado literário independente, Amaury? Foi desafiador. Porque não tem um manual de como você deve começar, de como você deve se portar, de como você deve mandar sua obra. Vai muito assim do amor, da inspiração, da expectativa. Então eu acredito que foi assim desafiador do começo. Porque você tem que ganhar renome, você tem que ganhar confiança, você tem que ganhar um público ali fiel que vai estar lendo as tuas obras assim constantemente. Então no começo é bem desafiador, mas também é bem recompensador depois que você chega ali num patamar que, assim, eu não cheguei num patamar enorme, mas você começa a ganhar em um patamarzinho ali e você já se sente muito recompensado. Entendi. Falando agora de lançamentos, que eu sei que todo mundo gosta e você também, já imagino que deve estar aí com o coração quentinho para lançar, que é o E. Helena, a Bruxa da Estrada. Essa é uma história longa. Quando eu comecei ele, eu tive que parar por diversos motivos. Faculdade foi uma, trabalho. A vida do escritor é desafiante por causa disso. A gente tem que conciliar o nosso tempo com a escrita e com o dia a dia nosso. Seja faculdade, seja trabalho, seja diversos relacionamentos, família. Então ele ficou ali parado, mas ele está em produção até hoje. E eu estou pondo assim, muito empenho, muito carinho nesse livro. Porque não chega a ser a minha primeira obra propriamente dita. A que eu comecei mesmo no ramo do terror, eu escrevi e acabei perdendo. Que era escrito em papel e tudo mais. Então eu tive essa ideia em 2022 e comecei a desenvolver. Era para ser um conto. Só que aí eu vi que ali estava ficando muito grande para ser um conto e eu vi o potencial de ser uma obra. Então eu comecei a desenvolver, conversei com pessoas, pesquisei para ver uma cidadezinha que fosse afastada de tudo, uma cidadezinha realmente pequena, que é de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, uma cidadezinha que não tem nem 800 habitantes direito. Então teve toda a questão da pesquisa, toda a questão do amadurecimento da ideia, da conversa com outros autores para ver como é que estava ficando, e ele está no estágio final. Eu só preciso de um tempo de sentar e terminar o finalzinho dele, que está ali. Eu quero dar um final que realmente vai impactar, e ele vai impactar o final. E eu tenho uma leitora beta, que a leitora beta é um melhor amigo, uma melhor amiga que você tem, que você acaba mostrando tudo que você escreve para ela e ela te dá um feedback. Então eu desenvolvi muito desse livro, mandando sempre para ela ler antes e me mandar de volta o que ela estava achando, se ela podia me dar ideias. Por mais que ela não esteja na área literária,
sempre receber feedback do leitor é bom. Que ele vai te dar uma ideia que você pode não ter visto. É o olhar terciário do negócio. Então, eu acho que ela vai ficar mais feliz do que eu mesmo. Porque ela me cobrava muito. Ela falava, cadê o capítulo? Cadê o que você ia me mandar? Já faz um mês você não me mandou mais capítulo, eu quero. Então eu estou pegando feedback mais dela para saber como é que o livro está ficando. E se ela está gostando, então eu acredito que ele vai ter potencial para outras pessoas gostarem. Eu acredito que até o final do ano agora ele esteja terminado e eu vou estar mandando ele para a editora, para começar os trâmites. E aproveitando que você citou os feedbacks dos leitores, né? Como que é para você saber que a pessoa leu algo que você escreveu? É surreal. É muito surreal, porque é igual eu disse, aquela autocrítica que eu tenho, eu não sou tão bom o suficiente. Mas aí você pega aquele feedback, você pega aqueles elogios, aquela crítica positiva, e você lê, você fica sem acreditar. Você ainda não acredita, é algo muito surreal de receber algo que você escreveu e ver que aquilo impactou outra pessoa de forma positiva ainda por cima. Que pode mudar a vida da pessoa, possa influenciar outra pessoa a começar na escrita, como já aconteceu, de eu influenciar uma amiga a começar a área artística dela por causa disso. Então é bem surreal essa parte do feedback de outros amigos, leitores, enfim. Entendi. E você pretende aí explorar novos gêneros? Sempre vamos, né? O autor fala que não, mas sempre, porque o desafio faz parte da escrita, do autor. Então, sempre que aparece antologias assim, de outro gênero, eu tento. Eu estou tentando, aliás, começar um conto de ficção científica para um edital que eu vi. Vai ser desafiador, não é? Eu gosto muito de ficção científica. Nossa, um dos meus filmes que eu mais amo é Alien e tudo mais. Tem terror e ficção científica. Vai ter sempre o terrorzinho ali no meio. Todo mundo que recebe fala, duvido que você não vai pôr terror aqui no meio. Porque eu vou. Até o gênero de aventura, o recém-antologia que eu participei era de aventura. E eu perguntei, pode pôr terror no meio? Vai ser focado em aventura, mas vai ter terror. Eu falei, pode? Então, eu sempre estou me desafiando. Eu tento sempre misturar dois gêneros num só. Eu tento criar algo novo para fugir do mesmo. Porque ficar sempre no mesmo, você não tem destaque, não tem diferença, você não se diferencia dos outros. Então, eu estou sempre procurando coisa diferente. E tem algum tipo de história que você ainda quer contar? Tenho, bastante. Fica bastante. A cabeça do escritor fica sempre assim, ela fica formigando. Sempre vai ter uma história que a gente quer contar. Sempre. Não, eu teria mentido se falar que não. Tem continuação do meu livro, que já estou pensando. Tem o livro que eu perdi as páginas, que eu quero recomeçar. Vai ter sempre uma história que eu vou estar querendo contar. Então, essa pergunta, você pode fazer ela 10 vezes. 10 vezes eu vou responder, sim, tem alguma coisa que eu ainda quero contar. Bom, e você recebeu uma moção de aplausos aqui da Câmara Municipal de Mococa, né? Como que foi para você viver esse momento? Finalmente eu me senti reconhecido. Não só externamente, como internamente dentro de mim. Foi uma realização de agora realmente eu tô no mundo. Agora finalmente eu tô aqui no alvo e as pessoas vão poder me reconhecer como autor, como escritor, e como Amaury Branco, o escritor. Como que foi para você receber a notícia dessa moção? Como que foi você e sua família essa reação, né? Foi um conflito de sentimento. Foi timidez, foi vergonha, foi insegurança de como seria receber uma premiação, mesmo ficando tão receoso de achar que eu não estou num patamar tão grande de ser reconhecido. Teve a felicidade, o orgulho, o auto-orgulho, o orgulho da família, dos amigos. É um bolo de sentimentos assim que, para explicar, seria só pôr em poesia. Logo você solta uma poesia dessa, então. Pretendo. Pretende? Pretendo. Conta pra gente, então, tá? Pode deixar. Não, vai estar pronta, eu vou mandar o WhatsApp. Tá pronta a poesia sobre a moção. E como que você gostaria de ser lembrado como escritor? Um cara simples que só queria viver um sonho. Porque começou tudo como um sonho. Começou como
uma forma de válvula de escape que foi desenvolvendo, foi amadurecendo e no fim virou um sonho de ser reconhecido pelos mundos que eu criava, pelas histórias que eu criava. Então, é mais isso. E quem quer se aprofundar na escrita, né? Porque hoje está tudo tão digital, às vezes a pessoa não escreve mais, os jovens. Você tem algum conselho para dar? Leitura. Infelizmente não tem outra forma de você aperfeiçoar a tua escrita, você entrar nesse mundo, se não sendo lendo. Você tem que pegar gosto pela leitura, primeiramente. Porque você tem que ter base antes de começar alguma coisa. Então a base da literatura é ler. É ler bastante e sempre tentar rabiscar alguma coisa. Pode ser mínimo que for, pode começar com um rabisco, uma poesia pequenininha, um versinho. Sempre estar rabiscando alguma coisa. Isso é uma forma que você vai amadurecendo e vai pegando gosto. Entendi. Bom, Mauri, eu adorei conhecer um pouquinho das suas obras. São inúmeras. São bastante. São várias, né? Bastante. Então, quem está nos acompanhando, a gente sugere isso mesmo, acompanhar, seguir você e conhecer um pouquinho do seu trabalho. Sim, e a editora também, as editoras que eu participei. Ele tem bastantes autores, além de mim. Então é interessante estar acompanhando, ainda mais para saber de novidades que eu vou estar escrevendo. Muitas vezes eu solto alguns pedacinhos ali do que eu escrevo, muitas vezes eu solto algumas poesias, algumas frases. Então é interessante estar acompanhando. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Por contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória e parabéns pela moção. Eu que agradeço, eu estou muito emocionado com isso, eu estou num conflito de emoção que mal consigo me expressar. Bom, Mauri, muito obrigada novamente e obrigada a você também que nos acompanha. Aqui da Câmara Municipal de Mococa, Geise Cantuária para o quadro Nossa Gente.